Fala pessoal, aqui é o Matheus do canal Paixão Vascaína, então bora pra mais um vídeo aí, reagindo aí ao programa de hoje do SBT Esporte Rio, depois dessa derrota aí do Vasco, lamentável. Bora lá. Você tá bem, Pedrosa? Como é que tá? Tá Tô tudo bem. certo? Tô bem, cabeça fria. Cabeça fria, coração quente? Coração quente, sempre. Cabeça fria. Hoje é aniversário da Luana, sua esposa, né? Esposa, ganhou um belo presente do Que Vascão. presentão. Valeu, Vascão. Ô, Vene, como é Valeu, que Vascão. vai comemorar? A comemoração vai ser bolo de laranja. Cara, Vene, Qual é? olha, aconteceu, Não. tá? O Nova Iguaçu venceu o Vasco no Maracanã e tá na final do Campeonato Carioca. A Silene Brito estava lá e vai mostrar os detalhes. Presta atenção, ó. Nosso horário novo. Mas aí, Aí, pra comemorar o horário novo do programa, Você hein? que tá aqui com a gente, você já sabe, prestou atenção na semana passada que a gente tá aqui. Ah, meu amigo tá vendo Plim. Liga e manda trocar. Aqui isso é aí. muito mais legal, Muito não é? mais. Muito mais legal. O VT é bacana, não sei o quê, né? As coisas de matéria. é isso. Aí tem Venê, tem Pedrosa, tem tristeza, Tem. tem suco de laranja. Cadê teu suco de laranja? Olha o suquinho de laranja. É rir pra não chorar, né, pai? Eu não tomo suco de verdade. Rio, tamo junto. Aí, não é a primeira vez que o Bill atrapalha a vida do Vasco. Por quê? Em 2019, ele que deu assistência pro gol do Arrascaeta no título em cima do Vasco. Jogando pelo Flamengo. Olha aí quem tá no plasma. Essa música não tinha lé com cré, né? Você já ouviu o vídeo? Não deixa o áudio desse vídeo, pelo amor de Deus. Esse vídeo aí, a música não tem lé com cré. Diz que o Vasco não ganha nada desde 97. Gente, né? Confundiu. Não quero saber de nada. Ih, gente, Muito menos que dessa houve? musiquinha aí. Mas Que música? Do Sul? Nova Iguaçu. Ah, essa daqui? É. chama Samu, chama Samu. Eu não posso cantar o resto, óbvio, Não, né? não pode não, Não posso. tá? Negócio de Ainda mais no paillé, horário mais cedo agora, né? suquinho de paillé, pô. né? É isso. No horário Paillé. anterior Boa sorte podia, para o né? nosso novo horário. Já parece. Contamos com vocês. Espalha pra geral. 1 hora agora, tá? Pode chamar o VT, ô Big Boys. Você quer o VT ou não quer? Vamos rasgar esse VT. Não, tem que colocar o VT, tem que passar a vergonha que o Vasco passou. Bota a vergonha aí, que a gente vai passar aqui também. Deixa eu falar. Mas vem cá, o Ramon não disse? Nós vamos passar. Eu já falei, no Rio, Venê. Até a Kombi fala. Eu adoro essa frase dele. Você já sabe que na volta do VT, aquela careca dele vai estar toda vermelha, Vai. né? Eu tô quero- ansioso pra ouvir o Eu Pedrosa quero hoje. só ver como é que ele vai... O pau vai torar hoje aqui, Vene Casagrande. É isso. O pau vai torar neste programa. Alcilene Brito, mostra pra gente os detalhes e na volta... Olha, o careca de HD vai estar com a careca de HD toda vermelha de raiva. Me vai falar. Roda aí. Com certeza. Ramon Dias já tinha avisado. Vamos só passar. Vai passar, vai. Vascaínos Vai passar. acreditaram. Com certeza. 3-0 é o mínimo hoje. Ele falou, tá falado, não tem jeito. Ramon Dias é o cara. O homem é brabo. Tem dúvida? Tem dúvida que o Vasco Ah, vai na pra final moral. hoje? velho. E invadiram o Maracanã Cara, levando são mais de foda, né? 60 mil pessoas. Mas parece que o time teve uma postura diferente em campo e sofreu para conseguir encaixar as jogadas. Logo no início, o Nova Iguaçu quem chegou. Não encaixou nada, né? Vasco teve uma cobrança de falta com Payet e Verratti se esforçando para cabecear. O time de São Januário tem uma chance com roubada de bola de Verratti e o goleiro agarra. Mesmo com dificuldades, o Vasco ainda procurava o gol, com Galdames lançando bonito para fazer o goleiro do Nova Iguaçu se esticar todo. Segundo tempo, e Galdames tenta lançando por cima. Ramon Dias muda o time, mas nada que se resolva. Não, mudar o time pra quem, Desorganizado, pô? o Vasco não conseguia criar perigo e viu o Nova Iguaçu mais Olha perto isso, cara. do gol. O cara ali- Nessa mano, chance, e aqui com o árbitro Eu já comentei marcando isso pênalti ontem, em tá ligado? Picon, Mas mas o lance vai para o VAR que se tu anula. quiser aí, pode até assistir aí. Prachetes, que já tinha sido xingado, sai vaiado pela torcida. Mais organizado, Carlinhos fica livre e encontra Bill para fazer bonita jogada e marcar. Representa muita coisa pra mim, pro nosso município, Ah, vai tomar no cu, Bill. Na moral, pra nossa torcida. sinceramente. Acho que... pra Torcida, nós, que torcida, pra mim, né, maluco. que sou da Ah, Baixada, que isso sou me de mata, Boa Foz, Nova Iguaçu, é uma responsabilidade maior. A culpa é do Vasco, Porque mano. a cobrança Culpa é do Vasco de dela passar ali, por dos meus isso, tá amigos, ligado? dos meus familiares, das pessoas que eu convivo no dia a dia, não tem como. Ninguém te cobra nada, cara. Todo time é Nova Iguaçu, cara. Quem tem que, porra, cobrar a torcida do Vasco. frustrar o sonho do Vasco,
chega a uma final do Carioca pela primeira vez. Fico muito feliz por esse momento que eu estou vivendo dentro do Nova Iguaçu, podendo ajudar meus companheiros e, como nós sempre dissemos, com o coletivo forte, o individual sempre vai aparecer. O Nova Iguaçu fez história no campeonato, dando orgulho à Baixada Fluminense e vai enfrentar o Flamengo nos jogos marcados para o dia 31 de março e 7 de abril. Já o Vasco, que não chega a uma final desde 2019, terá agora que se reestruturar e só volta a campo em abril, para tentar fazer diferente do jogo deste domingo. Yo estoy desilusionado como está el público, como está la gente, como estamos los jugadores, porque el objetivo era pasar. Aí, voltou. Antes do Pedrosa falar e a gente acompanhar, eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado um link para caso você queira aí ganhar um dinheiro com o YouTube, né, criar um canal no YouTube de futebol. Vou estar deixando aí o mesmo conteúdo que eu comprei e que eu segui, tô seguindo. Se você tiver interesse, tá no primeiro comentário fixado. Bora lá, ver o vídeo. Não, eu acho que o meu amigo... Não. O DJ Careca, meu amigo tá com saudade de ouvir uma música. Uma palavra. Tempão que não toca, Venê. Combina com o momento. Tempão. Outro dia tava tocando pra mim, nada a ver comigo, porque essa música é da história de amor do Vasco com o Pedrosa aqui nesse programa. Isso, é verdade. Cadê, ó? Pedrosa. O que aconteceu? O Vasco até... Sabe onde é que eu congelei? No primeiro tempo lá com o Água Santa. Caraca, é paiê, é toqueira, beleza, envolvência. Acabou aí, Vasco pô, Vasco agressivo, buscando gol, Pitão cruza e acerta. Não cruza, Pitão faz amor, né? Sim. Aí, do nada, o segundo tempo desandou. Primeiro jogo do Nova Iguaçu não foi bacana. E ontem Pedrosa, foi tadinho. o fim dessa sequência, Vasco ou deixa não, a não gente sei, acima. mas de uma forma absolutamente ruim, Pedrosa. O que aconteceu? A última vez que o Vasco praticou futebol em 2024 foram nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo contra o Água Santa. De lá pra cá, essa desclassificação, essa eliminação vergonhosa para o Nova Iguaçu, ela vem acontecendo aos poucos. No segundo tempo contra o Água Santa, depois no próprio jogo contra o Nova Iguaçu no primeiro tempo, onde o Vasco poderia ter tomado 3, 4 gols com certa tranquilidade, e o Léo Jardim foi o melhor da partida, e mais uma vez, no último domingo, o famoso ontem, o Nova Iguaçu conseguiu uma classificação heróica. Primeiramente, antes de falar sobre o Vasco, eu quero parabenizar a equipe do Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, extremamente bem organizada. Não dá para tirar o mérito do adversário, o Nova Iguaçu tem e muito mérito, inclusive a estratégia do Carlos Vitor, principalmente nesse segundo jogo, ela foi perfeita, picotou a partida, tinha vantagem do empate e jogou por uma bola no contra-ataque. Conseguiu achar, saiu vencedor e tá na final contra o dos Netos. Agora, Fernando, em relação ao Vasco da Gama, vou repetir, foi uma vergonha várias do clube, com o investimento que tem, depois de ter gastado mais de 100 milhões de reais, com o investimento que tem um dos técnicos mais bem pagos do Brasil, ser eliminado para o Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca em 2 jogos. Um jogo já seria uma vergonha, porque ali no jogo, você equilibra as coisas, que é um jogo só, tudo pode acontecer. Agora, em 2 jogos, você ser superado, e eu vou além, em 3, porque o Vasco perdeu pro Nova Iguaçu na Taça Guanabara. Você ser superado pelo Nova Iguaçu é uma vergonha. Mostra como esse time vem caindo de rendimento nos últimos 3 jogos. Primeiro ponto, esse negócio de fora Ramon burro, esquece isso. Vocês devem ter esquecido o que o Vasco fez nos últimos 20 anos. Que era trocar de técnico, e essa foi a fórmula do fracasso do Vasco da Gama. O Ramon só quem Dias, cogita é maluco, apesar de todos os problemas, ele ainda é a grande solução do Vasco da Gama. Ele ainda é o grande técnico do Vasco da Gama e um dos melhores técnicos do continente. Porém, ontem ele errou. Pô. Ele errou. Sim. E a desclassificação, na minha opinião, está muito na conta dele também. Primeiro ponto, Praxedes. Não dá, Fernando. Pô, não tem como. O Praxedes, qualquer pessoa que acompanha o Vasco da Gama minimamente, precisa ser muito não, minimamente, sabe que o Praxedes não rende há meses. Não é um jogo, 2 jogos, 3 jogos, são meses do Praxedes sem conseguir render. E o Ramon Dias não só o colocou em campo na formação inicial, como ele insistiu com o Praxedes no segundo tempo por 20 minutos, quando o Praxedes fazia um jogo horroroso. E para piorar, ele tira o Galdames. O Galdames é o meio-campo do Vasco, junto com o Paê, que mais participa de gol. Sim. O que o Vasco estava precisando? Fazer gol, assistência, fazer gol. O Galdames, desde que chegou, ele está sempre participando de gol. Aí você deixa o Praxedes em campo e tira o Galdames no momento que você está precisando fazer gol. Como é que
que você entra com o Rojas em um jogo que você tem que vencer, onde Pô, o tá de empate não é sacanagem, seu, né? e deixa o Paulo Henrique no banco? O Paulo Henrique nem entrou bem, tá? Mas ofensivamente não tem Ele é comparação melhor, pô. entre um e outro. Tem como. Não tem comparação. Defensivamente Ele volta também, pro porque o Rojas não faz 4-1-4-1 nada, pô. E não consegue jogar. O Vasco continua sendo uma equipe extremamente pobre na criação. Principalmente do meio pra frente. Do meio pra trás até conseguir chegar ali na transição ofensiva. Mas quando você não tem um Paê inspirado, o Piton, também outro que fez o jogo apagadíssimo, o time do Vasco se mostra limitado. E ontem, além de tudo que eu falei aqui sobre os erros do Ramon, eu vou repetir o que eu falei até na minha live ontem lá no YouTube. Eu fiquei impressionado com a quantidade de erros técnicos que esses jogadores cometeram. Técnicos, Fernanda, coisa que você aprende na escolinha. Passe, lançamento, domínio, cabeçada, finalização, do Paê ao Praxedes, coisa que irrita a torcida. Erraram Aí ontem, tudo. por exemplo, o Praxedes foi vaiado pela torcida enquanto ele ainda estava em campo. A gente sempre fala isso aqui. Vaiar jogador enquanto ele está em campo ainda não é a melhor escolha. Porque se ele tá mal, ele vai ficar pior ainda. Pode ter certeza. Agora, em qual posição que eu vou cobrar da torcida do Vasco algum tipo de Tem como, racionalidade? cara. Tem Não como. tem como. É vergonha, é trauma, é vexame atrás de vexame, é uma insistência no Praxedes. E como a gente até estava conversando Tinha aqui, nem que ter ó, renovado a culpa com não é só ele, do cara. Praxedes, não. A culpa é de quem colocou ele em campo. Sim. Porque o Praxedes não desempenha com a camisa do Vasco, isso é óbvio. Então, ontem, novamente, repito aqui, não vou aqui ser 880, caça às bruxas, demite técnico, isso aí é papo de maluco, é papo de quem não entende nada do que aconteceu com o Vasco nos últimos anos e que o Ramon não é definitivamente o maior problema do Vasco. Mas ontem, especificamente, ele errou. E se há algo bom para levar essa desclassificação liga o sinal de alerta. Alexandre Matos, sua janela de transferências é muito fraca. Você gastou mais de 100 milhões fraca. de reais. O Horrível. Vasco não tem o volante de reposição Meu do Deus Jair do céu. Paulinho. Falei e o isso Vasco ontem não também. tem ponta esquerda. Então não adianta só cobrar do técnico se você não dá material humano pra ele. Trabalha. Tem a janela doméstica agora. Não, tá se curtindo vira, foto de porque mulher o seu no trabalho Instagram, até pô. aqui, o mago é muito fraco. O Bebe mago, água, amigo. sumiu o mago. Suco, cara. Não, parou com isso. Deixa ele tá nervoso. 5 minutos que eu não tinha respiro pra cortar ele lá. Porque ele tava desabafando o Vene Luiz. E Deixa o ele cara está desabafar, com razão. Agora, vamos tentar identificar alguns pontos. O Pedrosa trouxe todos os elementos desse jogo, né? A questão do Praxedes, e o próprio Pedrosa comentou muito no ano passado aqui, ele fez, sei lá, uma sequência boa de jogos. 5 depois, jogos, mano. na reta pô, final, nego, uns 10 sei jogos lá. com uma sequência muito ruim. Todos, pô. E foi um pedido que trouxe o Pedrosa do Ramon e de sua comissão de continuar com esse jogador. E a gente sabe que existem esses jogadores de confiança. Mas a torcida do Vasco já perdeu a paciência com o Praxedes. Mas, ô Fernando, a culpa não é do Praxedes. É do O Praxedes Praxedes, ele cara. representa esse futebol há muito tempo. Porra. O Praxedes sempre foi esse jogador. Tá jogando Por isso assim, que eu acho uma de injustiça maluco, pegar cara. no pé do jogador. Tem que pegar no pé da comissão técnica, Todo como mundo, disse tem que pegar o pé de Pedrosa, todo não mundo, só cara. O escolheu para iniciar a partida, mas o manteve até o fim da partida. E ele jogando mal, ele não fazendo uma boa apresentação. Então você xingar o jogador durante a partida... Não, durante a partida não. particularmente, eu acho Mas enquanto um ele erro. tava saindo, eu Mas acho quem certo. sou eu pra ficar aqui Olha lá, ditando como é que ele o sai, torcedor esse tem que fazer idiota, no cara? estádio? Pô, na Acha que moral, tem que xingar, cara. beleza. Mas a culpa não é dele. A culpa não é do Praxedes, não é ele que se escala. É o Ramon diz que escala o jogador. Se tem algum culpado aqui na escolha do Praxedes, é o próprio Ramon. E eu vou além. Até que ponto esse vexame do Vasco da Gama afeta lá na 77? Porque a 77 investiu 120 milhões de reais para montar esse atual elenco. Se a gente for Pra não parar e chegar nem na analisar, final do o Vasco Carioca, é o pô. quarto time que mais investiu nessa temporada até o momento. Perde para Flamengo, Botafogo e Corinthians só. O quarto time que mais investiu apresenta isso dentro de campo. O Vasco tomou baile em 2 jogos para o Nova Iguaçu. Tomou mesmo, Poderia isso é ser verdade. ainda mais feito se o Nova Iguaçu fosse um pouquinho mais competente, tivesse feito mais gols no jogo de ida. E no jogo de volta, quando teve a chance de ser melhor, não foi melhor. Teve a semana inteira para se preparar para esse duelo. O Nova Iguaçu jogou contra o Internacional, um dos melhores times da Série A, lá em Brasília, com um time quase titular. E mesmo assim, fisicamente falando, se a gente for parar e analisar, o Nova Iguaçu foi melhor ou igual ao Vasco da Gama dentro de campo. Então, nesse contexto todo, a vergonha não é só resultado, não. A vergonha é também fora de campo, porque parece que o Vasco não se preparou para esse duelo. E eu acho um absurdo normalizar esse tipo de situação. Estamos falando do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode passar esse tipo de vergonha diante de 120 mil torcedores, juntando o jogo de ida e o jogo de volta. Olha, a gente tem uma enquete hoje. Quem é o maior responsável pela eliminação do Vasco nesse Carioca? Vota lá, @SBTRio. Eu. Assim você conversa com a gente na hashtag SBT Esporte Deve Rio. ser a E você torcida consegue que é a votar culpada. e segue a gente no Twitter também, @SBTRio. Ramon e Emiliano é a primeira opção. 2 jogadores é a segunda opção. Do Calor, a terceira opção.
foco na briga pelo Maracanã é a quarta opção e é por hora que tá vencendo essa opção aí. Né? Ô, Pedrosa, vota você. O que você acha aí? Essa quarta opção é esdrúxula, né? Não tem nem por que colocar isso aí, porque não tem absolutamente nada a ver. Agora, pra mim é a primeira com a segunda. É uma soma. Eu repito, eu acho que o Ramon e o Emiliano erraram ontem na escalação, erraram na insistência, mas eu não tenho como tirar a culpa dos atletas que estavam em campo e fizeram uma apresentação vergonhosa. Eles estavam errando passes de 2 metros, Fernando. O Payet, que é o grande craque que a gente fala aqui, errou pelo menos umas 3 bolas que ele nunca erraria. Tomadas de decisão, lançamento. O Vasco ontem, dentro de campo, fez um jogo patético. Vota você, Vene Casagrande. Bom, como eu só posso escolher uma opção, eu vou escolher a primeira opção, Ramon e Emiliano, porque eles tomaram decisões muito erradas no jogo de ontem. E assim, o calor foi forte pra todo mundo, né? Pô, só que é um absurdo, maluquice, pô. É importante, a Sindicato dos Atletas, se alguém assiste o nosso programa, ontem eu estava no Maracanã, foi um absurdo colocarem um jogo 4 horas da tarde. E eu não digo isso, porque o Vasco perdeu, o Vasco ganhou. Isso não tem diferença nenhuma. Eu tô falando aqui pelos atletas de Nova Iguaçu também. Aqui em casa tava calor pra cacete, imagina lá, pô. Num sol de 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, com tudo que a Isabelle trouxe aqui no SBT Rio. É um absurdo. Vocês têm que prezar pela vida do atleta. Completo absurdo. E domingo torcedor passado, também, o jogo foi 6h30, é um horário ótimo, Ótimo né? horário. Assim, chega tarde em casa no domingo, é ruim, mas a gente tá falando de uma questão climática, né? Perfeito. Uma questão que a gente não controla. E essa foi uma polêmica muito grande quando tiveram os shows no estádio Newton Santos. E aí teve que ter uma morte de uma menina para isso vir. Gente, e a hidratação, e esse horário, e essas condições. E eles são 22 caras correndo durante 90 minutos atrás de uma bola, correndo 11, 15, 17 quilômetros. Isso é muito ruim, pensando que a gente pode ter um outro horário, né? Porque, só tem esse, beleza. Não pode, não é? Mas você tem a condição de ter um ajuste de horário. A gente não controla o tempo, mas a gente faz o quê? Prevê. Todo mundo sabia que ia ter essa onda de calor no Rio de Janeiro. Tava muito claro há dias e a gente sabe, a gente sempre mas sabe, 4 horas é calor, pô. Por que não trocou horário? Botava 6 horas, 6h30. Eu acho pro espetáculo horrível e uma ofensa aos atletas. Eles não têm que correr nessa situação. Ô, Vene, vamos olhar um pouco o lado do Nova Iguaçu, né? Mandar um beijo aí pros atletas, a galera de Nova Iguaçu que assiste ao SBT Esportivo. Galera tá animada. O presidente Jânio, que assiste também. É mesmo, um beijo pra ele. É obviamente que a gente tem um grande personagem do Vasco, que é o Pedrosa, que tá irritadíssimo. A gente deixou ele desabafar, porque ele é vascão e ele tá olhando o lado do time dele. Mas vamos olhar o lado da qualidade do Nova Iguaçu, né, ô Vene Casagrande? Não, um time extremamente sensato, assim, dentro de campo, não perde em nenhum momento a sua característica. Independentemente, por exemplo, no jogo do Internacional, quando tomou 2 gols, manteve a... não tô afim de ver sobre Nova Iguaçu, não. Foi isso daí, programa de hoje, Pedrosa desabafou ali, eu também já falei pra caramba sobre isso ontem, depois do jogo, no vídeo anterior, se você quiser assistir eu vou deixar aí na tela final do vídeo. É isso, cara, o Vasco vergonhoso perder pro Nova Iguaçu, tá? Não por menosprezar os caras, mas porque o elenco do Vasco, um jogador paga o salário de todos os jogadores do Nova Iguaçu. O salário mais barato do Vasco paga todos os do Nova Iguaçu. Então, era obrigação do Vasco ganhar e conseguiu, né, fazer essa proeza de perder e não ir à final. Né, e um time de menor expressão não vai sem ser os 4 grandes, não vai à final desde 2006 e o Vasco conseguiu fazer essa proeza aí de quebrar esse tabu aí. Parabéns ao Vasco, né, a torcida como sempre se ferra por causa desses caras. E é isso, é torcer pro Ramon conseguir consertar. Ontem ele errou muito, tá? A culpa pra mim é dele, dos jogadores também, como o Pedrosa falou, mas quem bota os jogadores em campo é ele. E botar o Praxedes e o Rojas numa semifinal de Carioca, precisando do resultado, é sacanagem, né? Eu não vou me estender muito. Confere aí o link que eu deixei no primeiro comentário fixado, se você tem interesse. E eu vou, se você quiser assistir o que eu falei sobre o jogo ontem, vai estar aparecendo um vídeo aí na tela, só clicar. Valeu e até o próximo vídeo. Vasco!